Noite de segunda-feira, o relógio marcava por volta das 19 horas. A calmaria em frente a esse condomínio foi quebrada por uma pancadaria do lado de fora. As imagens do circuito de monitoramento mostram toda a confusão protagonizada por 2 moradores do condomínio Nações, em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Um deles é motorista de ônibus que desembarcou com o coletivo cheio de passageiros para tirar satisfação após uma briga de trânsito. O outro é o motorista deste carro preto, que também desce enfurecido. Nada disso poderia acabar bem. Troca de agressões e uma pessoa completamente ensanguentada. O rapaz entrou com o carro na minha frente e assim que ele me ultrapassou, ele começou a segurar o ônibus, vim freando, vim forçando a gente a fazer freadas bruscas aí, até causando um certo desconforto para os passageiros, né? Que a gente sabe que tem tanto idosos quanto pessoas grávidas, às vezes, pessoas com pouca mobilidade. Além dos 2 moradores envolvidos na confusão, uma terceira pessoa também participou da briga. É o controlador de acesso do conjunto residencial, que saiu da guarita segurando uma tonfa e acertou 2 golpes no condutor do coletivo. Foram essas pancadas que abriram um corte extenso na cabeça do trabalhador, que precisou ser encaminhado a um hospital. Na gravação, o segurança aparece caminhando em direção aos 2 moradores, que estão trocando agressões em meio a uma multidão de passageiros que desembarcaram do ônibus em pânico sem entender a situação. O controlador de acesso então interfere e acerta o motorista na cabeça. A defesa do funcionário do condomínio alega que ele agiu para apartar a confusão. Enquanto mais populares estavam ao redor, chegou o controlador de acesso desse condomínio com uma tonfa que ele usava para sua defesa pessoal e tentou apartar a briga, tentou empurrar, não pararam a briga e quem estava desferindo agressões era o motorista de ônibus contra o motorista do veículo. Ainda conforme o advogado, o controlador de acesso não reconheceu o motorista de ônibus no momento da briga e teria acreditado se tratar de um assaltante ou alguém querendo cometer algum tipo de crime. Ambos são moradores do condomínio, porém naquele momento o controlador de acesso não sabia dessa situação. Imaginou que poderia se tratar até mesmo de um assalto ou de alguém que estivesse cometendo um ilícito contra um morador do condomínio. A pessoa não pode alegar que não conhece a gente pelo fato de eu estar entrando ali todos os dias, ali pelo mesmo horário eu venho para casa, saio do serviço todos os dias no mesmo horário e entro ali. Gente, pelo amor de Deus, que nem eu tava falando, tipo, um assaltante que tá com um ônibus ali na frente e uniformizado, com o uniforme de trabalho, não, e eu sendo morador também, ele sabendo de mim, aí isso daí também é meio complicado, né? Até então, o motorista do ônibus envolvido na confusão não tinha falado com ninguém sobre o caso, mas devido à repercussão que essa briga gerou na imprensa, ele resolveu falar com exclusividade para a nossa equipe. Segundo ele, a briga se deu em razão de uma fechada no trânsito e quem partiu primeiro para a agressão foi o condutor do carro preto. Perguntei pro rapaz o que tinha acontecido, se eu tinha acontecido alguma coisa que eu tinha feito e não tinha percebido com ele, se ele se sentiu afrontado, alguma coisa assim. Aí ele já desceu do carro dele e já vinha me agredindo, né? O fato de o segurança do condomínio estar portando uma tonfa que não foi fornecida pela empresa foi questionado pela nossa equipe. É importante mencionar que aquela região tem altos índices de criminalidade, sendo que vários acontecimentos já foram noticiados por diversos veículos de comunicação. Por isso o controlador de acesso usava consigo uma tonfa. O boato sobre uma possível rixa antiga entre os 2 moradores envolvidos na confusão foi desmentido pelo motorista do ônibus. Segundo ele, os condôminos sequer se conheciam antes de terem protagonizado a pancadaria. Eu nunca tinha visto ele, não conhecia ele. Isso é uma outra questão também que estão falando aí que não procede, sabe? Tipo, não tínhamos nenhum tipo de atrito, nunca se vimos aí dentro do condomínio. O Sindicato de Motoristas de Ônibus emitiu uma nota repudiando a ação do segurança do conjunto, classificando como uma pessoa sem capacidade de estar na guarita de um condomínio. O motorista do ônibus admite que falhou e que, apesar de não ter desembarcado para brigar, não deveria ter abandonado o coletivo lotado de passageiros. Sinceramente peço perdão, peço desculpas a todos os usuários ali que de alguma maneira se sentiram ofendidos, que realmente, tipo assim, a atitude não é correta, que a minha falha foi ter descido do ônibus, isso daí eu admito, eu assumo, mas
Além disso, só que falo realmente que não foi com intenção de agredir ninguém, era só realmente para tirar esclarecimentos, né? Com relação à situação ali do que o camarada estava fazendo lá. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Fazenda Rio Grande e agora os envolvidos aguardam pela audiência do caso. Houve excesso por parte do controlador de acesso? O morador de fato fechou o ônibus propositalmente? Esses serão os próximos passos da investigação.